Olá, olá, olá você. Estamos aqui em mais um Sim Pode Ouvir, o nosso podcast que trata do back-office, das nossas coisas, do nosso pessoal, dos bastidores do Sincor São Paulo. Hoje estamos aqui com o Elton da Comunicação. Elton, se apresenta, por favor. Olá, meu nome é Elton Timóteo Lopes Pereira, faço parte aqui do Sincor já tem quase 8 anos, 7 anos e meio. E é muito bom estar aqui com você, Márcio. Legal, eu sou Márcio Pires, o diretor de operações, e hoje nós vamos desmistificar um pouco, vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores da nossa área de comunicação. O Elton está por trás das câmeras, está sempre atrás de todos os programas, participando de todos os programas que o Sincor tem, os programas de TV, da TV Sincor. Aliás, ele foi o introdutor da TV Sincor. A TV Sincor começou com o Elton e eu começo perguntando ou pedindo para ele contar um pouco dessa história da formação da TV Sincor. Por favor, Elton. Tá. Então, eu estava assim desempregado, né? E aí eu estava procurando alguma oportunidade. E aí surgiu a vaga de assistente de marketing. Vim fazer entrevista aqui com a Elaine, né? E aí ela, olhando no meu currículo, ela viu que eu fazia outras coisas fora o marketing, fora ser designer gráfico. E tinha outras pessoas concorrendo. Então, ela falou, ó, vou dar uma oportunidade, que a gente está querendo dar uma incrementada na TV Sincor, que é um projeto que o Boris está tendo, de fazer mais vídeos, porque o vídeo está mais frequente nas redes sociais. Então, aí ela falou, ó, você tem alguma experiência com edição? Ela olhou os canais que eu dei lá de portfólio, falou, ó, você pode fazer parte da equipe dessa forma. Então, ela abriu uma vaga que não existia, na verdade. Então, quando você chegou, na verdade, a TV Sincor já existia, mas não no formato TV Sincor. Sim. O Sincor fazia alguns vídeos, mas não tinha essa roupagem TV Sincor. Eram algumas coisas isoladas. Eu não me lembro bem, mas não tinham nomes os programas, não tinham, os estúdios não estavam feitos, não tinham equipamentos, ou até existia o estúdio, mas não no formato que a gente tem hoje, ou seja, era o embrião mesmo, estava começando a TV Sincor, né? Tava assim, como uma pessoa normal posta numa rede social foto da comida que está comendo no dia. Então era mais ou menos o que acontecia com o Sincor. Ele tinha um evento, ele ia lá, postava uma foto, ou fazia uma gravação de uma entrevista, mas não era de uma forma profissional. Então a ideia foi transformar, de não ter vídeos isolados, mas ser quase que um canal de TV com vários programas. A gente começou, se não me engano, foram com 7 programas diferentes, cada um falando sobre uma coisa diferente. Agora, você disse que você estava em transição de carreira, é mais bonito, é mais elegante falar assim. Você estava em transição de carreira, mas você tinha tido experiências como empreendedor, né? Sim. Conta um pouco sobre isso. Então, eu recomecei na história por várias vezes. Então, eu na escola normal, eu entrei um ano antes. Então, eu não entrei com 7 anos. Na época, eu entrava com 7 anos. Eu entrei com 6 anos, porque eu faço aniversário no final do ano. Isso. Perfeito. Então, eu sempre fui atrás da turma. Tava todo mundo aqui e eu atrás. Era o último a anotar coisa da lousa e tal. E aí, depois não, então, desculpa, você entrou depois. Eu entrei antes. Todo mundo tava com 7, eu tava com 6. Entendi. Então todo mundo já sabia ler e eu não sabia ler direito. Tá. Então todo mundo fazia, a professora tinha que ficar esperando eu anotar as coisas no caderno. Mas por quê? Isso porque você já Porque alguém falou pra minha mãe que se você colocar mais cedo, ele vai acabar mais cedo e tal. E hoje eu vejo que não tem nada a ver. Tá. Mas tua mãe acreditou. Ela acreditou na época, nos anos 90. Perfeito. Então, se você tiver um ano na frente dos outros, você vai ter vantagem. Na verdade, é o inverso. Na verdade, quanto mais tempo você tem para se conhecer e escolher a sua profissão, você vai mais certo na profissão que você quer. Então, eu comecei com 6 anos. Quando eu acabei o ensino médio, eu estava um ano antes de todo mundo, estava com 16 anos. E não tinha condições de entrar na faculdade. Porque eu estava sem condições mesmo. Estava desempregado. Tava desempregado mesmo. Transição de carreira. Estava em transição de carreira. Então, não tinha carreira. Porque com 16 anos eu não tinha nada. Aí eu peguei e comecei a dar aula de música. Então, na igreja que eu estava, eu sabia tocar violão, comecei a dar aula de violão, comecei a dar aula de teclado, cheguei até uns 22 alunos. Só que aí o que aconteceu? Eu passei num concurso público dos Correios, e aí eu fui trabalhar nos Correios e eu não consegui conciliar a aula
com os Correios, porque eu acordava muito cedo, eu acordava 4 da manhã, porque eu pegava o primeiro período e saía 3 da tarde. E aí o resto do tempo eu tinha que dar aula. Então eu fiquei 1 ano assim nessa vida louca, e depois eu falei, eu não consigo mais dar aula. Parei de dar aula e fiquei só nos Correios. Nesse meio tempo eu casei. Então casei cedo também, casei com 21 anos. Tá. E aí eu já trabalhava e ficava em casa de boa. Aí eu pensei, agora dá para fazer a faculdade. Só que a minha esposa estava no mesmo período que eu. E aí para os dois fazer faculdade ao mesmo tempo é um pouquinho complicado. Então, eu vendo o mercado... Demasiadamente caro. Eu vendo o mercado, eu pensei, ó, eu mesmo no ensino médio tinha muito mais mulher. O mercado está puxando mais para a mulher. Eu, se fosse homem, eu contrataria uma mulher. Então é muito melhor ela fazer a faculdade primeiro, ela vai conseguir um emprego muito mais fácil do que eu. Perfeito. E depois eu faço a faculdade também, tranquilo, sem problemas. E aí ela fez a faculdade dela, ela fez economia, e eu só trabalhando nos Correios. Só trabalhando nos Correios assim. Era um trabalho, concurso público e tal, tinha uma estabilidade, um ticket ótimo, mas o salário era baixo e o trabalho era pesado. Eu trabalhava não como carteiro, eu trabalhava na seção de tiragem de transbordo, mais transbordo. Então eu descarregava carga internacional, que veio do Japão, eu descarregava as cargas daqui de toda a São Paulo, e eu trabalhava lá na sede dos Correios. E nem existiam ainda essas lojas assim da China, né? Que... Não existia. Tá bom, tá certo. Não era... Hoje, tá pior hoje, hein? Mas não sei se está automatizado também. Mas pode estar, faz tempo que eu não vou lá. Isso daí foi em 2002, mais ou menos, 2002, 2003. E aí eu fiquei lá 7 anos e meio também. E aí depois, quando ela acabou a faculdade, acabou a pós-graduação, eu entrei na faculdade também. Mesmo estando nos Correios. Só que aí depois de um tempo, quase no último ano de faculdade, eu peguei e saí dos Correios, pedi demissão, falei, eles não vão me mandar embora, esse serviço vai continuar assim, eu já estava estudando, estava fazendo publicidade. Aí eu peguei e resolvi sair, pedir demissão. O pessoal, você é doido, você vai sair dos Correios concursado. Eu falei, não, vou sair. E fui tentar na área de design gráfico, nessa parte. A agência é muito difícil você entrar. Qualquer publicitário que vai entrar na área, 3% consegue entrar em agência de publicidade. Então eu fui tentar outra área. Mas esse era teu sonho, você gostaria de sim, se pudesse, perfeito. Sim. Eu fiz... Numa África, assim, numa coisa básica. Assim, eu concorri a um estágio na Globo. Só para a gente estar sintonizado, a África é uma das maiores agências de publicidade que tem no país, se não for a maior. Né? A Macan também. Eu tenho colegas meus de faculdade que conseguiram entrar. Se eu não me engano, 3 que conseguiram. Mas é uma coisa muito difícil, tem que ter sorte, tem que ter competência e tem que ter uma ajudinha. Então, aí eu tentei concorrer a estágio da Globo, passei em 3 fases do estágio da Globo, passei estagiário na Globo, só que no quesito idioma, experiência fora, eu não tinha nada. E aí eu fui eliminado dessa vaga e fui tentando outra. Trabalhei numa empresa de informática, vendendo computadores, microcomputadores, e fiquei lá por 3 anos até chegar a grande crise de 2013, né? Que foi, para alguns foi a marolinha, né? Mas para mim teve corte geral e eu fui um dos que foi cortado. Pensando nisso, de que eu não entrei na Globo porque eu não tinha experiência internacional, eu comecei a ir atrás. Junto disso, a gente... É bom que é uma história assim, sempre pensando pequeno, né? É agência, Globo, mas vamos lá. Continua. Então, pensando nisso, eu peguei e falei, ó, eu preciso de uma experiência internacional para colocar no currículo e tentar uma outra vaga em outro lugar, mesmo que não seja Globo. Hoje em dia, eu já sei que nem compensa ir na Globo. Aí eu peguei e pensei num estágio. Mesmo lá na minha faixa dos meus 24 anos já, eu pensei, ó, talvez o estágio seria interessante. Deixa eu imaginar assim, no teu perfil... Você provavelmente fez estágio num país Paraguai, Uruguai, alguma coisa assim. Não. Toronto. Escolhi Toronto. Tá. Fiz uma pesquisa e falou assim, ó, se você for para os Estados Unidos, o pessoal fala mais espanhol do que inglês. Se você for para um país muito longe, para você voltar também é complicado, é mais caro. Toronto está aqui perto, 12 horinhas, você consegue voltar. Inclusive, eu até falei para minha esposa aí também, nas férias dela ela não quis, mas dava para ter ido também tranquilo. Aí você já casado, aí você foi fazer o estágio. Foi quanto tempo lá?
Fiquei 4 meses e pouquinho. Ah, legal, dá pra aprender. E aí, assim, o pessoal fala sobre estágio, né? O pessoal fala, eu vou lá, vou fazer um mês e vou voltar, vou fazer um curso de férias. Não compensa. Tá. Porque, assim, com 4 meses que eu comecei a entrar no ritmo. Inclusive, o primeiro Mas você mês... trabalhou lá, não? Então, eu tentei fazer um estágio em alguma empresa, mas é muito difícil. Eles têm Tem alguns países que têm um bloqueio, né? O Canadá tem, Mas aí a você Austrália... estudava e trabalhava, não? Só estudava? Só estudava. Eu Ah. estudava e passeava. Então, eu estudava de manhã... Difícil, a vida é difícil. Perfeito. Difícil. Eu tive que vender um carro para fazer isso, né? Tá. Não é do nada. O Ainda estágio... bem que foi um só, porque 4 meses em Toronto, né? Sim, o estágio é caro. Perfeito. E aí, de manhã eu estudava e de tarde eu fazia algum passeio turístico para conhecer a cidade e também para entrar no clima da cidade. Tá. Eu ia para uma praça e ficava na praça vendo a vida das pessoas, como é que era o dia a dia lá. E aí era verão lá, não era inverno? Então, eu fui no meio termo, porque o pessoal me avisou do inverno no Canadá. Isso. Mas no verão, não. O verão é igual aqui. Dá 27 graus, 29 graus, tranquilo. Em junho, agosto, foi a época que eu fui. Quando foi chegando no final do ano que eu vi que começou a apertar, começou a nevar mesmo, dar menos 8, menos 16, aí eu peguei e também já voltei. Mas e a tua experiência como empreendedor? Você teve loja de lingerie, pelo que eu estou sabendo? Tive. Ali por volta de 2008, a minha esposa e a prima dela pensaram, a gente pode fazer alguma coisa para ter uma renda extra. Porque assim, o pessoal fica pensando, eu quero ter um dinheiro a mais, mas sem trabalhar mais. Com o mesmo salário não dá. A regra básica para você poder ter alguma coisa é você ter mais entrada do que saída. Sim. Então ela pensou, o pai dela tem uma loja, e ele incentivou o irmão dela a ter uma loja e incentivou ela também. Ele tinha um espaço no terreno, a gente montou uma lojinha bem pequenininha de lingerie. Ela e a prima dela. O sogro é loja de lingerie, não? Não, ele tinha um terreno. Tá, mas ele trabalha com comércio, mas um outro comércio. tipo de comércio. Tá. O dele é variado. É roupa e outras coisas. E aí, lingerie não tinha ali no bairro, ali no Valo Velho, divisa com Itapecerica da Serra. Tá. Aí Tá, mas eu não imagino onde fica, mas ok. Tá. Aí ela montou essa loja e aí começou depois de um tempo, 6 meses é só dívida, depois dos 6 meses vai começando a melhorar. Quando foi começando a melhorar, falou, dá para abrir uma segunda. E aí eu tive que entrar no meio. Por quê? Porque a minha esposa continuava trabalhando no banco. Nessa época eu estava nos Correios, eu trabalhava nos Correios, e só a prima dela que tinha tempo para ficar na loja. Tá. E com 2 lojas, aí já precisava de ajuda. Então, como o meu serviço era um pouco mais leve, assim, de horário, eu podia estar mais presente, então eu fiquei mais presente nessa segunda loja. E quando abriu a terceira loja, eu fiquei efetivo na terceira loja. Então, a gente ficou com 3 lojas. Era uma rede. Então, a gente começou a crescer. E aí veio essa questão da crise de 2013. Tá. Com a crise de 2013, a gente viu que os empresários não iam se dar muito bem. Empresários pequenos, que nem a gente. 3 lojas não é nada, se você for ver. Tá. Então, e as 2 eram alugadas. A gente só tinha uma nossa. Tá. Então, tem que pagar aluguel. Não tá vendendo e tem que pagar aluguel. Aí a gente começou, fechou uma, aí fechou a outra. E a terceira a gente fechou também. E aí paramos, falamos, mas a parte da loja foi boa porque eu tive muita experiência. Nessa época eu estava já fazendo faculdade, e aí você podia aplicar algumas coisas que você aprendia na faculdade. Então você conseguia, por exemplo, aplicar conceitos de marketing, estratégias de venda, até mesmo softwares para colocar na loja. Então a gente aprende e aplica. Então foi interessante esse período. E também funcionários. A gente tinha 6 funcionários, se eu não me engano. Então toda essa vivência de empresarial foi interessante para eu poder aprender a administrar meu tempo. Eu já tinha um pouco na parte de dando aula, mas com funcionários numa loja é bem diferente. Agora, veja que coincidências. Eu também já fui professor, eu fui professor universitário em Santos, né? A minha cor aqui não nega, eu sou de Santos, sou santista, surfista, qualquer um identifica facilmente. Eu também fui professor lá em Santos, eu fui professor assim, um período bacana, acho que foi uns 3 anos que eu fui professor, e aí eu passei na faculdade de Direito e eu comecei eliminando eu tinha feito administração de empresas, eu eliminei algumas matérias no curso de Direito. Mas aí os colegas da classe comentavam de alguma situação que estavam tendo no curso que eu tinha eliminado por ter feito uma outra faculdade, e aí eu meio não acompanhava, né? A conversa ali, mesmo as matérias. E aí eu deixei de dar aula para ser
para fazer o curso de Direito completo. E os primeiros anos de Direito são extremamente interessantes. É mais ou menos a base da sociedade. Matérias muito interessantes que eu estava perdendo. Então, eu também fui professor. E eu também fui empreendedor em comércio. Eu fui arrendatário de um bar em Santos. Meu primeiro nome é Francisco, né? O bar chamava-se Chico's Bar, por coincidência, era um bar bacana, famoso, o pessoal da Baixada capaz de lembrar, ficava ali na Floriano Peixoto, hoje tem um hotel ali, mas num ponto muito bem localizado. E aí o Francisco, que era o dono do bar, ele se mudou para o Paraná, onde era a família dele, onde vivia a família dele, até hoje lá, e aí eu arrendei o bar dele. Não é fácil ter comércio, né? E você não pensou em abrir outro depois? É vestibular para maluco, né? Comércio é vestibular para maluco. Mas é interessante essas situações, né? Porque, como você fala, a gente cria realmente experiência, sim, né? Endurece o casco, né? Endurece a pele. Porque você passa perrengue no comércio. Sim, e aí você entende a dificuldade que os outros passam também. Então, às vezes, não é só cobrar, você tem que também ver o outro lado. Ó, eu já fui comerciante, eu sei como é que é aquela parte. Eu já fui professor, eu já sei como é que é aquela parte, né? E eu também fui para o exterior para aprender uma língua. Estava aqui, trabalhava numa seguradora, uma seguradora multinacional. Posso falar, Ace Seguradora, hoje não existe mais, hoje é Chubb, que tinha comprado a parte de P&C da Cigna. E aí eu fui para a Filadélfia, eu passei alguns períodos lá na Filadélfia, o maior período que eu passei foi de 20 dias, também fazendo um curso para aprendizado de inglês. Diferentemente de você, eu não consigo falar nada, mas ok, é uma experiência super interessante. Eu estou falando isso porque existem coincidências, né, que a gente muitas vezes não fala, não sabia dessas situações, você também não sabia dessas minhas, o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo, talvez também não saibam, mas é interessante como numa empresa tem uma diversidade, uma gama de situações que no dia a dia a gente não consegue conversar, né? Que é um dos objetivos aqui dessa nossa fala, desse nosso programa do Sim Pode Ouvir Back-Office, para que os associados, para os corretores em geral, para o mercado em geral, possa conhecer um pouco da nossa gente, né? Mas tem uma outra situação que aí não coincide, porque eu desafino até para tocar campainha, que você é instrumentista, não é isso? Sim. Desde pequeno, meu pai comprou um violãozinho pro meu irmão, primeiro, né? E ele não. Meu pai também comprou um para mim, eu quebrei na cabeça da minha irmã. Não foi. Não. Então essas coisas acontecem. Não sou tão violento assim. Então ele deixou o violão lá, meu irmão mais velho não conseguiu, meu outro irmão também não conseguiu, tentei e me dei bem com o violão. E aí é legal porque o violão, a música em si, ela trabalha muito com a questão de raciocínio, forma de ver. É uma linguagem diferente, como se fosse um outro idioma. Você aprender partitura, você aprender sobre o determinado instrumento. Então, que nem eu aprendo sobre violão, é uma coisa. Você aprender sobre teclado é outra coisa. Você aprender sobre bateria, aí já é outra coisa totalmente diferente. E aí eu fui entrando nesse mundo, primeiro pelo violão, porque estava lá. E o teclado foi porque o meu outro irmão, o Teófilo, ele fez aula de teclado e estava estudando bem. Quantos irmãos? 2 irmãos, Samuel e o Teófilo. Tá, legal. E o Teófilo, ele aprendeu teclado. E aí minha mãe comprou um teclado para ele e eu, na hora que ele não estava, eu começava a mexer. Isso aí deu muita briga, porque ele chegava lá e estava mexendo no teclado dele, porque eu estava curioso. Mas aí eu comecei a aprender. E depois entrei na aula também, e para pegar o básico. Mas a maioria das coisas que eu aprendi foi com revista. Então, violão aprendi com revista, ia na banca, comprava. Autodidata. Sim. Agora com o YouTube é muito mais fácil, você tira as dúvidas no YouTube. Sim. Mas na época você comprava revista na banca e tentava fazer igual o que passava na MTV na época, porque a MTV estava em alta. Então você olhava lá, Titãs, aí você lá copiava. Mas você toca ou tocou na igreja, né? Sim, na igreja, mas você não consegue aprender só com música de igreja, você aprende com qualquer música. Qual igreja? Qual a origem? Igreja Batista. Ah, legal, bacana. Atualmente agora eu tô na Igreja Batista Memorial de São Paulo, ali na parte de Osasco. Tá. Mas eu já passei por várias igrejas. Inclusive, uma das coisas que a Elaine viu no meu currículo na hora de entrar aqui
era que eu era mesa de som na Igreja Batista do Morumbi, que na época que eu estava lá em 2013 era uma das maiores aqui da região. Não só da região sul de São Paulo, como de São Paulo inteira. E hoje você ainda toca na igreja ou não toca? Hoje não mais. Depois que nasceu o bebê, né, aí eu comecei a largar várias coisas para poder ter tempo para cuidar da criança. Sabe uma coisa que é bacana? A gente vê assim... Nós falamos um pouco de empreender, né? Você empreendeu com lojas de lingerie, você empreendeu também com food truckers, não foi isso? Sim. Então, nesse período que eu voltei do estágio, eu fiquei sem emprego, eu gastei o dinheiro do carro, você volta quebrado de um estágio. Aprendeu inglês, não? Sim. Fala assim, se a gente quiser daqui para frente tocar em inglês, tudo bem. If you are... Então, tudo bem. Eu estou indo embora, tá, tudo bem. Ó, veja bem, eu voltei do intercâmbio, sem nada, desempregado. Em transição de carreira, ficava bonito. Assim, mas é a realidade, eu gosto de realidade, eu não gosto de ficar disfarçando. Tá certo. Essa é uma das diferenças. Tá me chamando de enrolador, mas tudo bem. Essa é uma diferença. A Elaine até fala assim, você é muito duro, você é muito realista. Eu falo, mas tem pessoas que têm um perfil mais assim, e outros mais assim. E o perfil realista, ele é mais direto e funciona mais rápido. E as pessoas entendem. Quando você entra em comunicação, a grande questão da comunicação é ruído. A comunicação não pode ter ruído. Verdade. E aí, só para não ficar truncado, era food trucker do quê? Era do quê? Eu vendia batata frita, hambúrguer, donuts, que era uma coisa diferente. Eu aprendi... Coisa natural, assim. Lá quando eu fui no intercâmbio, lá no Canadá vendia muito donuts. Você tomava café com donuts. E aqui no Brasil não é uma coisa comum. Agora, veja, é perfil mesmo, né? Você tem esse perfil de empreendedor desde novo, quando você falou. E aqui no Syncor não é diferente. Você manifesta isso em várias situações, em vários projetos. Quando se falou lá atrás em fazer programas externos do Syncor, você foi o primeiro a abraçar. Evidentemente, não é fácil fazer um programa externo. Tem uma logística, tem que levar equipamentos, você tem que montar aquele ambiente, mas você foi o primeiro a abraçar essa ideia. E agora, recentemente, no Conec, nós fizemos lá, o Syncor montou um estúdio que ficava bem na entrada do Conec, com os Sindis ouvir, né, que o Syncor tem, que a entidade tem. Foi montado um estúdio lá e você foi um dos defensores dessa ideia desde o começo. E aí teve um desdobramento dessa ideia. Conta um pouquinho para a gente. Então, a questão do podcast aqui no sindicato foi o seguinte. Teve a questão da pandemia ali, final de 2019, 2020. Eu já tinha visto alguma coisa antes um pouco. Ali, o podcast, a onda começou em meio de 2018. Em 2019 eu já tinha visto alguma coisa. Só que com a pandemia, a gente forçado a ficar em casa, os podcasts ganharam uma proporção diferente. Eu vendo isso, eu já comuniquei com a Elaine, com a Camila, com o pessoal, e falando assim, ó, o podcast tá vindo forte. Seria bom a gente ter um programa. Aí elas falaram, sim, vamos estudar a questão, vamos falar com o Boris e tal. E a grande questão era a estrutura. E aí teve a questão da reforma da sede. Com a reforma da sede, a gente ganhou esse espaço que a gente está aqui hoje, como estúdio da TV Syncor. Que foi o primeiro estúdio. Hoje é um estúdio de Aqui era podcast. Chroma, né? A gente tinha o isso. Chroma aqui, a gente gravava os vídeos de Chroma aqui. Hoje a gente tem um estúdio grandão, bacana. Depois até a gente mostra as imagens, vai ficar legal. Isso, aí veio depois esse estúdio. Então, aí eu pensei, a gente tem tanta coisa legal que dava para conversar, questão de comissões, assim, para o corretor ficar sabendo de novidades e tal. E seria legal montar um programa de podcast. Então aí a gente colocou isso daí na roda, aí a gente primeiro pensou em fazer um apenas, com um apresentador, e depois aí, conforme a gente foi conversando com as pessoas, foram tendo ideias de ter mais apresentadores, com mais assuntos diferentes, falando sobre os benefícios, falando sobre as comissões,
falando sobre o próprio Syncor, que seria esse, para as pessoas também conhecer a parte de cá, né, dos bastidores do Syncor. E como que funciona. Cada pessoa aqui vamos dizer, uma empresa enxuta. Então, cada departamento tem as pessoas específicas para fazer determinadas coisas. Às vezes as pessoas fazem até mais. Por exemplo, você olha assim, o Elton cuida da TV Syncor. Ok, eu gravo e edito vídeos. Ok. Só que às vezes eu tenho que fazer a vez de TI, às vezes tem que fazer a vez de compras, às vezes tem que fazer... Então, a gente também tem que estar variável, porque a questão de colega tirar férias, entendeu? Então, a gente acumula também funções de aprendizados diferentes. Eu não tinha nenhum conhecimento com parte de compras. E agora eu estou pertinho com o pessoal de compras lá. Porque aí você ajudou a fazer as cotações, as compras e tudo isso. Então, isso aí é outra coisa. Por exemplo... Eu editava vídeos, mas de você editar vídeos para você fazer compra de equipamentos é uma outra coisa. Então eu tive que ter que estudar muito para saber qual a câmera seria não tão cara, mas que fosse uma qualidade, isso, o microfone, a questão de gravação. Hoje o nosso podcast a gente pode colocar na mochila e gravar em qualquer lugar, porque ele é todo móvel. Então, legal. A gente já comprou pensando nessa usabilidade. E aí o Conec, que foi a parte que você falou, a gente já começou o programa do podcast aqui no Syncor. A gente já tinha gravado, se não me engano, 3 ou 4 meses. Falou, seria muito legal também aproveitar a oportunidade do Conec, porque tem várias pessoas diferentes lá, que a gente não vai conseguir juntar aqui na sede. Lá já estava todo mundo. Então a gente pensou, vamos juntar e fazer ao vivo o tempo do Conec. Na primeira noite não deu pra gente fazer, mas a gente ficou no segundo e o terceiro dia, a gente ficou o dia inteiro ao vivo. E é um diferencial. E também é uma tendência do mercado. Tem muitas empresas que agora estão fazendo podcast em feira. Então, foi muito interessante ver as pessoas que passaram lá. E as pessoas puderam ver, né? Como que funciona. Como funciona, né? Sim. Foi uma dinâmica, dentre muitas coisas, muitas novidades que aconteceram nesse Conec, no Conec 2023, essa foi também uma das grandes novidades, né? Elton, o nosso tempo está acabando. Você vê que, como nós estamos aqui com um especialista em comunicação, nem puseram tempo para a gente, né? Porque, com certeza, porque você está calculando o tempo aí, mais ou menos, né? Mas o Pedro, a Camila e a Elaine, que estão aqui nos acompanhando, falar, com certeza o Elton vai saber contar o tempo, porque ele está tão acostumado a fazer isso. Sim. Mas, para as nossas despedidas aqui, e com certeza deixamos a porta aberta para outras vezes estarmos juntos aqui, porque tem muita história para contar, né? Fala um pouquinho do hobby, do que você gosta de fazer. Eu sei que você anda muito bem de patinete, nós vimos no Conec, né? Tem uma foto aí, né, João? Exato. Depende, tem vezes que você cai, graças a Deus não caiu no Conec, mas conta um pouco dessa situação. Olha, o time inteiro aí, pô, bacana, legal. Não, o patinete foi um acidente isolado ali. Eu tava numa descida e tinha pedrinhas no chão. Mas eu tava acompanhando meu filho. Foi fora daqui. Foi fora. Lá no Conec é ambiente controlado, tudo. Não, e o piso é bom para andar de patinete? O piso é bom lá. Embora eu caí também, não nesse Conec, no outro Conec eu caí. A minha história que não vai dar tempo de contar agora, mas qualquer hora a gente conta. Coisas de eventos. Isso. Então, Você tem um filho? Tenho um filho. Ele tá com 5 anos agora, o Matheus. Matheus, legal. Isso. Depois a gente mostra a foto do Matheus. Tem aqui. Puxa, Matheus tá com 5 anos. Ele tem ele tem um skate elétrico no carrinho e ele fica para todo lado. E não tem como você acompanhar andando. Aí eu tenho que pegar o patinete e ir acompanhando ele, e às vezes acontece um acidente. É natural. Então, hobbies, você perguntou. Ultimamente agora, que tá uma ondinha agora de PlayStation 5, a gente tem até o grupo aqui que a gente joga, Rafa. O João tá enrolando para entrar, mas PlayStation, a gente gosta de jogar. Eu gosto muito... vocês não me convidaram, eu também não jogo, não faço nem ideia como liga, mas tudo bem. Gosto muito de viajar, viagens eu gosto muito, litoral, Porto de Galinhas já fui, Praia dos Carneiros, para fora já fui Cancún, já fui... No litoral também, dos Estados Unidos, também muito legal. E eu gosto também de música. Perfeito. Tocar, faço produção musical, já fiz jingle, já fiz produção musical mesmo para grupo de rap, eu já fiz. O que mais de hobby? Ultimamente, futebol não muito. Antigamente sim, mas agora não muito. Agora
Torce para algum time, não? São Paulo, mas não é prioridade de vida. Eu vejo que muita gente, eu quando era mais jovem, eu ficava nesse negócio, São Paulo, ir no estádio, gastar dinheiro. Hoje eu vejo que é besteira, entendeu? É só um time, eu acompanho o campeonato para saber o que está acontecendo, mas minha vida não gira em torno de São Paulo. São Paulo tá lá, se der bem, ok, eu comemoro, se não der também que se estoure. Então... Legal. Elton, vamos com certeza conversar outras vezes, mas foi muito bom ter um pouco de você, do que você faz, um pouco da tua experiência, que esse é o objetivo do Sim Pode Ouvir Back-Office, em que a gente fala da nossa gente, dos nossos funcionários, dos colaboradores, enfim, do Sincor, como todos os bastidores do Sincor. Antes de acabar, eu só queria só aproveitar a oportunidade para agradecer. Agradecer primeiro a Elaine, que me deu a oportunidade de estar aqui no Sincor, que foi ela que me viu, né, fora. Agradecer ao Boris também pela confiança, porque no começo do meu trajeto aqui foi um pouquinho difícil, porque é um universo que eu não conhecia. Eu comecei a conhecer a questão de produção, a questão de live, então o primeiro ano foi bem conturbado. Mas agora, tipo, tá bem tranquilo, eu consigo até ensinar o João tá aprendendo para poder também dividir, porque agora são 2 estúdios, né, então a ideia é o João ficar aqui nesse do podcast. O João também vem falar. Perfeito. E eu ficar lá no segundo estúdio lá do Chroma, que ele é um pouco maior e um pouco mais complexo. Mas eu queria também agradecer o Rogério, o Freeman, que é o coordenador da comunicação aqui do Sincor. E a você que me convidou, né? Legal. Virou o programa da Xuxa. Mandamos um beijinho para todo mundo. Mas valeu, Elton, até uma próxima vez. Valeu, pessoal. É muito bom estar com vocês falando um pouco dos bastidores do Sincor, dos bastidores da nossa entidade. Até uma próxima vez.